Olá, gente. Sou o Newton, consultor contábil, e venho aqui numa linguagem mais clara com um novo programa. Para que contabilidade? Muita gente pergunta, são pessoas que têm muitas dúvidas. Quando existem fazer aberturas de empresa ou coisas do gênero, se deparam às questões muito acadêmicas e, com isso, a ideia do programa seria trazer profissionais específicos da área que vão poder remeter e tirar dúvidas, né, que vocês possam ter, que certamente, com meus seguidores sempre me perguntam várias coisas, e eu resolvi fazer de uma forma bem sucinta e espero que esteja a agrado de vocês. Hoje, particularmente, está aqui à minha frente uma consultora financeira, Educadora financeira. acadêmico-financeira, que vai poder nos auxiliar da melhor dúvida possível que a gente tenha. Eu gostaria que ela se apresentasse, é a Vânia, bem-vinda ao programa, e agora faça as suas apresentações. Oi, pessoal. Oi, Newton. Obrigada pelo convite. Meu nome é Vânia Santana, eu sou educadora financeira e coach. Esse é o meu pós-carreira. Eu estive por mais de 3 décadas no mundo corporativo, sempre na área financeira. E agora estou aqui. Meu foco é em mulheres negras, mas enfim, todos os públicos são bem-vindos. E nesse trabalho eu faço palestras, ministro cursos e também tenho atendimentos individuais. Ah, que ótimo, né? Muita gente, Vânia, pergunta, né? Inclusive alguns seguidores, né? E acredito que seja perguntas assim muito tradicional para você. As dúvidas são corriqueiras, mas hoje essa educação financeira que está realmente em alta. As pessoas querem saber, né? Uma pergunta que até hoje um porteiro me fez, né? Sabendo que ia vir para cá. Ô, Newton, já que você vai entrevistar uma pessoa dessa linha, será que o meu cafezinho, de verdade, se eu economizar, eu vou ter condições lá na frente de ter algo realmente mais rentável? Eu vou conseguir economizar com isso, com esses pequenos gastos? A verdade é que as pessoas não conhecem os seus gastos, né? Então, inclusive, esse é um dos primeiros passos. Anota aquilo que você gasta, porque é o que eu chamo de conhecer os seus ralos financeiros. Então, aí eu gasto muito no aplicativo, seja do Uber, do alimento, aí eu compro a blusinha que está na liquidação, que é só R$ 30, R$ 50. Aí eu vou para o cafezinho, que virou meio uma piada interna na Sim, educação sim. financeira, mas tem menos de uma semana eu fiz um post que assim, um cafezinho ali, vai numa cafeteria de grifada, 7,50 vezes 22, 165, 22 dias úteis, né? R$ 165 mês. Projetando isso para um ano, R$ 2.100. Isso já seria a reserva de emergência, ou pelo menos o começo da reserva de emergência de um porteiro que provavelmente está ali numa linha salarial com uma faixa mais inicial ali de faixas salariais. Então, R$ 2.000 ou R$ 2.100 para uma pessoa com salário de R$ 2.000 Realmente é bem é um, satisfatório. é um pronto-socorro. Uma emergência, né? E eu também concordo, né? Se bem que os vícios, né? Tem muita gente que fala, poxa, mas aquela coisa, eu vou economizar aqui, mas o meu gosto, né? Mas tudo eu percebo que é uma questão de sacrifício, se a gente pode colocar dessa forma. Se a pessoa quer realmente ter essa educação, ela vai ter que se moldar e vai ter que seguir o passo a passo, que dá certo, com toda certeza. Dá certo e eu prefiro colocar o nome de escolhas. Certo. Tanto é que eu sempre falo que a gente não guarda, não investe sem ter um carimbo, né? Sem ter um nome para aquele investimento. É para minha reserva de emergência, é para trocar o carro, é para fazer aquela minha viagem dos sonhos. Eu sempre estou investindo por algum motivo, porque quando eu deixo de tomar meu cafezinho porque eu quero passar o meu janeiro em Porto Seguro, tá tranquilo eu economizar, ao invés de tomar 22 cafezinhos,
eu tomar 10 Certo. cafezinhos no mês. Então, é uma coisa que eu falo, inclusive, não é sobre não é sobre escassez. Ah, não, você tá lá, é o porteiro, não pode ter lazer nenhum, não pode. Não, mas a gente manter um equilíbrio dentro da nossa realidade financeira para atingir objetivos. Senão a gente fica na roda dos ratos, né? Ah, perfeito. Inclusive, né, eu até recebi algumas perguntas, né, de algumas pessoas que, nessa linha, né, que gostaria que você respondesse, né? Então, uma delas, que é o básico, né, acredito eu, nas suas palestras, né, e nas plataformas, qual a importância, de fato, da educação financeira na minha vida? Primeiro é esse autoconhecimento financeiro, é um pouco daquilo que eu falei ali de conhecer os seus gastos. Uhum. Parece óbvio, mas quando as pessoas chegam para mim, elas não conhecem, eu gasto R$ 80 de Uber por mês. Quando vai anotar, ela gasta 200, ela gasta 300, porque os pequenos gastos, eles ficam invisibilizados. Podemos dizer que vai pelo ralo e a pessoa não Por percebe? isso que eu chamo de ralo Ah, financeiro. ok. Porque aqueles escapes ali que você não conhece, só que quando você anota, eles representam 10, 15, às vezes 20% da sua renda. Imagine isso numa renda pequena. Aliás, em qualquer renda, né? 20% que foi embora sem você ter noção é um valor expressivo. Ah, entendi. Uma outra questão, né, se o impacto dessa educação financeira para um empreendedor, um microempreendedor ou qualquer nomenclatura que possa existir, ele tem esse impacto realmente? Eu atendo pessoas de várias categorias profissionais, muitos CLTs, mas muitas empreendedoras. Quando essa empreendedora está desorganizada na vida pessoal, não resta dúvida que ela está desorganizada na vida profissional também. E uma coisa, tem duas coisas muito que me impressionam quando eu atendo. Primeiro, a pessoa é ótima naquela profissão, seja beleza, saúde alternativa, enfim, educador físico, não importa. A pessoa se foca muito na ação fim do seu negócio, mas ela esquece que tem gestão, né? Que eu preciso entender da parte contábil, que eu preciso entender da parte financeira. E a outra questão é até quando ela vai escolher a modalidade da empresa dela. Ah, eu quero pagar o menor número de imposto. Meu amor, quanto mais você pagar imposto, significa que você está Maior faturando, ganho, né? significa que você está ganhando. Então, as pessoas têm conceitos muito equivocados, e é o que eu falei lá no começo. Às vezes é o básico da contabilidade, que, Sem que, o, dúvida. que o teu imposto é sobre o teu faturamento. Mas a pessoa só pensa no que sai, ela não pensa no que entrou para sair aquilo. O que eu percebo, né, já entrando assim na minha área específica, né, por experiência, mais de 30 anos e tal, como consultor, né, que eu sou, que as pessoas realmente, a primeira pergunta que vem, principalmente de uma área, de um trabalho que não é tão comum, né, muitas vezes a pessoa, eu sou médico, sou engenheiro e tal, mas o educador financeiro que requer também a ter a sua própria empresa, eventualmente trabalhar para grandes empresas, seja média, pequenas ou seja o que for, no tamanho que ela for, mas tem que ter o seu ganho, tem que ter a sua prestação de serviço e, na contrapartida, eventualmente abrir esta empresa, pagar o seu devido imposto e seguir a sua vida como tem que ser. E o que eu percebo, de fato, é que a impressão que a primeira pergunta parece que está no DNA das pessoas. Ah, não, eu não quero pagar quase nada. Eu falei, não tem como não pagar quase nada. Você vai pagar sim. Mas é uma questão de a sua adaptação, foca no seu trabalho e que a parte contábil deixa para aquele profissional, porque é lá que realmente, se você for se preocupar, né, você pode ser uma pessoa bem engajada, com bons conhecimentos, que acho que todo mundo tem que ter, mas se você deixar que essa linha, né, cada profissional atue na sua expectativa,
dessa forma, você não vai ter problema, porque você vai ter todo o seu foco no seu trabalho que você realmente estudou, que você gosta, e vai ter condições de explanar muito melhor do que ficar fugindo, né? Tentar pegar segurar a água, né, com as mãos, porque ela vai escorrer, não vai ter outro jeito. Então, por isso que eu também concordo, né, Vânia, que realmente o profissional ele tem que atuar na sua área, e não só na sua, como em outras, né? E fico até um pouco preocupado porque nós percebemos que hoje a internet, todo mundo quer fazer de tudo, né? Pelo menos diz, todo mundo é coach, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, mas as pessoas não têm realmente essa experiência adequada e são o que eu costumo dizer na linguagem corriqueira, as pessoas falam que meu primo faz, o meu cunhado faz, a minha amiga faz, nunca deu problema. Pode ser que realmente não dê problema, imaginando que seja uma coisa mais simples, mas uma hora você vai necessitar desse profissional. E quando der um problema, aí eu lhe pergunto: ah, mas não foi o seu amigo que fez? Ah, mas é que ele falou que a legislação mudou, tal. Eu falei, de verdade, a pessoa não tem o conhecimento. Porque o profissional, de fato, o conhecedor, ele está sempre ligado ali diariamente, ele sabe como funciona, ele sabe como o órgão trabalha. E é por isso que a gente batalha, briga, né? Muitas vezes não são bem vistos, né? Porque o profissional ele é sempre perante ao empresário ou microempresário, o consultor contábil ele é sempre o culpado de algo. Ah, ele só prepara a guia e me manda. Não é assim. Então a gente tem que realmente separar o joio do trigo, porque assim só a gente imagina que o sucesso vá ocorrer para ambos, né? Eu acredito que seja esse o pensamento, né? E o que você falou até me remete ao meu próprio começo. Eu tô nesse mundo de empreendedor há 4 anos e a gente não sabe tudo. Eu estive 3 décadas CLT, então empreender para mim realmente é um mundo novo. Mas você ter os parceiros certos, claro, dentro do seu alcance financeiro, e isso aí é a outra parte, que para ter o empreendimento requer um planejamento prévio, se você não Sim, quiser quebrar em um ano, mas se cercar dos parceiros certos para ter o retorno mais profissional possível, e por mais que algumas pessoas vão pensar que isso é, é dinheiro perdido, não, é investimento, sem porque dúvida. retorna num crescimento mais sólido do seu negócio, não importa o tamanho que ele vá ser ou que ele vá começar. Eu costumo sempre dizer, né, que ninguém vai nascer grande. Então as pessoas têm boas ideias, também ninguém vai reinventar a roda, nada disso. Porém, as pessoas vão dar aquele toque especial daquele trabalho que ela se diz, ou pelo menos tem toda a competência para o fazer, e com isso ela vai tratar com maior carinho, porque é como se fosse um filho, né? Muita gente trata dessa forma, olha, nasceu, agora eu tenho que criar e colocar para o mundo. É um sonho posto no mundo, de qualquer Com forma, toda é isso. certeza. E as pessoas, e quando eu vejo, né, eu converso com muita gente, e a gente percebe todo esse sonho que as pessoas têm, e tem que ter mesmo. E muitas dificuldades vão existir, com toda certeza, porque ninguém vai conseguir. Ah, eu pensei, tem boas ideias, mas muitas vezes a execução não é boa, né? Ou por um profissional que não foi bem quisto, ou por algum trabalho que não deu certo, uma parceria que não deu certo ali também, mas tem que persistir, porque se não houver essa persistência e essa vontade que eventualmente esse empreendedor tem que ter, a gente não vai conseguir chegar a lugar algum, mesmo que dê N situações erradas, como a gente cansa de ver aí, exemplos mil, né, de nãos, né? Fui ali, não. Aqui, não, 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 não. Mas uma hora vai acertar, né? E Até o, mesmo para o aprendizado, e o né? mercado é vivo, né? Eu tenho uma frase que eu uso constantemente, que planejamento é bússola e não âncora. Não dá para a gente se prender numa coisa se ela não está dando certo. Então eu tenho que olhar ou dizer não a uma oportunidade
porque está fora do que eu planejei. E às vezes aquela oportunidade é a minha virada de chave. Então é estar atento para seguir um planejamento, é preciso, mas não se prender ao que não está dando certo e não se fechar para o novo que pode ser uma guinada aí para Ah, cima sem no dúvida, seu né? empreendimento. Até porque nós não sabemos o que nos espera, né? Que o mercado ele é muito rápido, né? Hoje as plataformas também são. Muita gente fala, são muito, só os jovens vão conhecer essa questão, né? Como que funciona tudo. Não. Mas nada como se reinventar, procurar saber e pedir ajuda, né? Se for o caso, se houver essa necessidade, para poder montar um bom negócio. Como a gente vê N exemplos aí Não, da. então eu aqui, Depois, você sentou, né, criando um novo negócio, então que é verdade. tô viva e cheia de desejos e Tranquilo, sonhos. e assim, e que a gente percebe, né? Só no seu olhar já conseguimos captar bem, né? E tem uma outra pergunta também, Vânia. A educação financeira, para ficar rico, para viver em paz, ou os dois? Eu entendo que são a escolha da sua construção. É claro que cada pessoa parte de um ponto distinto. Eu não sou herdeira, não sei se você é, mas tem o herdeiro lá que já começou de um ponto X, tem a pessoa que não está começando do zero, só da sua vontade. Então, se o teu projeto é construir o primeiro milhão, o segundo, o terceiro, você vai ter que se organizar para isso e, de repente, o herdeiro vai demorar um ano para construir o primeiro milhão e eu vou demorar 5 ou 10, se for meu desejo. Mas, principalmente, para viver em paz. Entendi. Num país onde 80% das pessoas são endividadas e 40% dessas pessoas inadimplentes, ou seja, já estão em atraso, com nome nos órgãos de restrição, saúde mental foi para o espaço. Saúde física, às vezes, é, dinheiro é a segunda causa de divórcio no Brasil. Ela só perde para a infidelidade. Então, tudo isso é para viver em paz. Primeiro viver em paz e daí você vai para os seus sonhos. Você construiu o primeiro milhão, simbora. Tá liberado. Certo. E é engraçado que, na medida que ocorrem, né, essas mudanças governamentais, entra um público diferente, eles sempre pedem assim, eu vou conseguir, vou aguardar um novo governo, porque eu tenho quase certeza que ele vai dar um perdão na minha dívida, vai limpar o meu nome, e é isso. Então, você percebe que as pessoas ficam um pouco acomodadas, já imaginando, olha, eu vou esperar o outro fazer algo por mim, porque se ele não fizer nada, eu vou continuar com o nome sujo, isso não está me abalando agora, pouco importa. Pelo contrário, né? Umas pessoas até vão fazer mais dívidas, porque o cartão de crédito é um fiado sem fim, né? Que se as pessoas não tiverem esse controle, não tem como. E você não acha que esse comodismo de algumas pessoas, né, aguardando, eu vou esperar alguém falar que vai me dar uma anistia, vai me dar o perdão do que eu devo, vai diminuir o meu débito que eu tenho no cartão, que eu tenho no banco, e assim eu consigo tocar a minha vida? Você acha que algumas pessoas pensam dessa forma? Infelizmente, nós temos pessoas pensando assim, é um grande equívoco. Por isso, eu entendo que qualquer programa que o governo coloque tenha que vir aliado com a educação financeira, falando desse tópico, obviamente. Porque temos o desenrola, limpa o nome, perdoa a dívida de R$ 100. Aí a pessoa vai se endividar outra vez, porque ela não aprendeu a lidar com o recurso que ela tem e usar o dinheiro a favor dela e não contra. Porque passar o cartão, 30 segundos. Tem que lembrar que a fatura chega e ela chega. E muita gente não tem esse controle, né? Porque é uma situação que eu pego um outro exemplo, como quando teve todo esse problema da própria Covid, as pessoas precisaram se reinventar, ficaram em casa trabalhando e etc.
mas não é todo mundo que tem essa condição de ficar em casa, por exemplo, sem atrapalhar com outras coisas, né? A pessoa não tem essa divisão que é difícil fazer. Acredito eu, né, que tinha o hábito de sair para trabalhar, bater um papo, tomar um café com um amigo e assim por diante, né? Você vê pessoas, né, e não ficar atrás de um computador e ficar com reuniões e etc. É onde deu muita confusão com algumas pessoas. E ficaram com medo de demissões também, né? Até porque alguma consultoria que eu estava atendendo falou, olha, nós vamos demitir, vamos ficar durante um período, né, X, com esses profissionais, mas só que se eventualmente percebermos que eles não vão render o que deveria, a demissão vai ser em massa. Então, quer dizer, a preocupação desses profissionais era justamente isso, porque acabam sabendo dessas coisas e ficaram com receio. Poxa, mas eu trabalhei a minha vida toda indo lá, conhecendo todo mundo, agora eu não sei nem onde eu vou fazer em casa. Como que eu vou fazer? E as minhas contas, né, cortaram algumas, não digo regalia, né, benefícios, né, porque eu estou em casa, eu não tenho alguma assistência ou coisa do gênero. E como eu faço, como eu agrego essa minha nova história na minha educação financeira, como que eu consigo fazer isso? O primeiro investimento na educação financeira, e isso vale para empresas, né, para empreendedores e para pessoas físicas, é ter a reserva, que tem vários nomes no mercado, né? Reserva de emergência, reserva estratégica, reserva de paz. Não importa, mas é ter aquele recurso que está aí para as emergências. A pandemia, se não ensinou, deveria ter ensinado, que assim, do nada fechou o negócio, do nada perdi o emprego. E ela é justamente de 3 a 12 vezes o valor das suas despesas mensais, para você ter esse sossego de se reinventar se acontecer um imprevisto. Então, com pandemia ou sem pandemia, qualquer um pode ser demitido. Com pandemia ou sem pandemia, qualquer um pode adoecer. Pode quebrar o carro, pode ter um problema, um cano estourado em casa. Tudo isso é fora de planejamento. Entendi. E ter essa reserva é o que te dá a segurança de falar: opa, quebrou, faltou, né? A pandemia durou mais de um ano, e eu falei aí de uma reserva de até 12 meses. Mas em 12 meses você tem fôlego para se reorganizar, sem passar necessidade, porque você tem a sua reserva. Entendi. Então, quando a gente fala de investimento, eu tenho sempre 3 caixinhas. A primeira é essa reserva estratégica. A terceira é a longevidade, que é a aposentadoria. Ninguém vai viver com muita qualidade recebendo 2, 3 mil aí de aposentadoria. A gente sabe disso. Sim. E a do meio são todos os nossos outros sonhos, que é a casa, o automóvel, a viagem, o intercâmbio do filho, não importa. Cada um vai ter o seu sonho e está liberado sonhar. Só precisa pagar antes, né? Tá certo. Vânia, de qualquer maneira, foi um prazer tê-la aqui comigo, né? Nesse bate-papo, assim, embora seja muito curto, mas, assim, fiquei muito feliz. Espero que tenha alguns seguidores nessas dúvidas, né? Que tenham sido bem esclarecedores. E acredito que uma próxima situação, a gente volte a se encontrar e possa bater um papo, assim, com toda essa simpatia que só Deus lhe deu. Com esse teu olhar. Tá bom, querida? Muito obrigada pelo convite, é um prazer, eu amo esse meu trabalho, eu tenho a convicção de quanto ele é importante para cada pessoa, não importa a classe social, então me chama para papear, que eu adoro. E, enfim, eu estou nas redes sociais como Vânia Santana, então pode me procurar lá, Vânia Santana Finanças, que vão me encontrar. E é isso, educação financeira é fundamental. Tá certo. É o que eu sempre digo, gente. Para que contabilidade? Essa é a resposta.